Valendo. Fala aí, todos os seguidores do canal da DPG Direto pro Gol. Eu sou Sérgio Miguel, como já apresentado em outros vídeos. Aqui na minha banca tenho Rafael Henrique Farino Aires e Arthur Pomares para comentar um pouco sobre a rodada do Paulista novamente com vocês. Mas antes de começar, roda o Lengo Lengo de novo. Para começar logo de cara, venho trazendo aqui para vocês e para esses dois amigos meus santistas, para eles comentarem um pouco sobre aquele jogo lá da sexta-feira passada, o jogo entre Ponte Preta e Santos, lá na Casa da Ponte, de 3-0. Meninos, o que foi isso aí? Contem. Vou começar contando como foi minha preparação para esse jogo, entendeu? Em dia de jogo do Santos eu sempre tô ansioso e tal, pô. Dia de jogo do Santos, abri uma cervejinha, falei, pô, sexta-feira... Tem jeito. Não tem jeito. Pô, sexta-feira, vou abrir uma cervejinha, pô, assistir o jogo à noite, relaxado. Aí começa o jogo. O Santos já vem como? Time reserva. Ou melhor, time misto. Luan Pérez de capitão, tudo mais, John no gol, né? Marinho no banco, Soteldo no banco, Lucas Braga no banco. Eu falei, beleza, não vou me irritar. Primeiro tempo, 1-0. Não, vou tomar minha cerveja aqui, tranquilo. 2-0. Não, segui tomando minha cerveja aqui. 3-0, aí eu me irritei. O que eu me irrito é o que o Rafa se irrita também. Ele vai explicar depois. Que é a falta de vontade. A gente entende que os meninos estão começando a jogar agora. São meninos da base. E o Santos entrou com muitos meninos da base contra a Ponte Preta, alguns medalhões, né, como o Luan Pérez e o próprio John, que fez boa parte da campanha do Santos na Libertadores do ano passado. Mas vieram com muitos meninos. E a gente entende se o time não joga bem, enfim. Mas o ponto principal desse jogo, dessa derrota por 3-0 do Santos, né, para a Ponte Preta lá em Campinas, foi a falta de vontade total, desde o primeiro minuto. A gente não disputava a bola, a gente perdia todas as divididas, não chutava gol. Tanto que os dois únicos chutes a gol que o Santos teve no primeiro tempo, que foi quando a gente tomou os 3 gols, né, porque no segundo a gente não tomou nenhum, foi para fora, assim, muito para fora. Foi um field goal quase do futebol americano, os dois do Ivonei. Um de falta, que o Rafa até me mandou mensagem, meu Deus, como é que me chuta uma bola dessa? E o outro foi, tipo, uma jogada trabalhada e tal, ele acabou isolando a bola. Não, mas é o seguinte, eu não vou chamar os moleques de vagabundo, óbvio que não, mas é exatamente o que o Arthur falou. Eu acho, na minha concepção, que os meninos, não é que eles não estão com vontade, mas falta aquele a mais. Quando você não tem a tática, quando você não tem aquele jogador medalhão que resolve sempre, que no caso é o Marinho ou o Soteldo, você vai para individual, mas você vai para individual com mais vontade, a força que você não tem, você tira de onde não tem. O cansaço não existe nessas horas. E eu acho que isso falta um pouco pro jogo do Santos quando entra os reservas. Eram 14 meninos, 7 de titulares. A torcida entende. A torcida tem que ter paciência. O Roland, ele não tá fazendo só testes. O calendário é curto, tem jogo sexta, domingo e terça-feira. O Santos se classificou para a Libertadores. Era o objetivo. Legal. Agora eu quero ver como é que vai conciliar. Porque o Paulista já deixou bem claro que não vai disputar. Então dá rodagem para os meninos, mas eles têm que ter vontade. Porque lá na frente, quando o calendário apertar mais, é a hora que a gente vai precisar de um banco recheado. Banco recheado de meninos dispostos a jogar, que entendem a tática do Roland, que estão ali para jogar. O Caio Jorge tá voltando de lesão, entrou como titular nesse jogo, não fez uma boa partida. Ele tá voltando de uma lesão grave, teve muito tempo parado, a confiança e tudo mais. Ângelo virou um Marinho, chega a bola nele, ele tem que resolver como se ele fosse o Robin da vida. Ele tem 16 anos. Ivonei tem que treinar um pouquinho mais falta. O Roland, ele faz testes nas laterais, por exemplo, Balieiro e Copete, porque ele quer ver o time. Agora, meu filho, vamos combinar que você tem menino da base pra usar. Tem o Jonathan na lateral esquerda, que na minha opinião é um lateral fraco. Tem o Sandro Perpétuo, que é um lateral ok. E eles são da base, não faz sentido, meu filho, você colocar um cara que é volante na lateral, e nem num jogo de Libertadores, desculpa, Sérgio, não ter que puxar essa, mas tem que fazer uma pontada nessa. O cara é volante, você me coloca ele na lateral num jogo contra a Ponte Preta.
e você enfrenta o Barcelona de Guayaquil. O Balieiro, ele, depois que o Pituca saiu, era o Sandri. O Sandri se machucou, óbvio que é o Balieiro que vai entrar ali. Não é o Kevin Maltos, porque ele não sabe tocar a bola direito. Então, é o Balieiro. E ele não me coloca o menino, coloca na lateral. Enfim, o Copete também, pra mim, não dá mais, né? Arthur Pomares. Agora, um negócio só pra fechar meu argumento. Um time como o Santos Futebol Clube, 2 Mundiais e 3 Libertadores, não pode jogar contra a Ponte Preta dependendo de falta do Marinho para ter finalização no jogo. Teve 3 finalizações certas no jogo inteirinho. 95 minutos só de bola parada. Isso não existe. Os meninos da Vila, realmente faltou um cabeça, faltou aquele cara que ia guiar os meninos. Eles realmente pareciam meio perdidos, meio desanimados. Faltou um capitão de presença, um cara que soubesse aí administrar toda essa juventude do time do Peixão. Mas isso aí, tudo bem, são episódios que acontecem no futebol. A Ponte não é um time que perdoa, não é um time que ganha, não é um time que perdoa os grandes aqui da capital. Então, foi válida a experiência para os meninos, talvez um toque assim para uma próxima. E vocês falaram, né, que não quer disputar o Paulista, e isso já deixou claro, mas eu acho que seria talvez a oportunidade para os meninos falar assim, vamos conseguir um Paulista? Já que os caras estão tão focados lá, por que a gente não consegue o Paulista aqui? Essa não é a nossa meta? Não vamos desistir, não vamos querer focar no trabalho deles, porque a gente não vai trabalhar com eles lá na Libertadores. A Libertadores, a coisa é com eles. Os caras que são os titulares estão querendo jogar a Libertadores e estão sendo poupados no Paulista, porque vocês, moleques da base do Santos, não resolvem jogar como eles jogam a Libertadores, com raça. Porque aí, se vocês demonstrarem o trabalho no Paulista, vocês entram como titulares na Libertadores, cara. Se vocês demonstrarem em outras competições que vocês servem para alguma coisa, vocês entram como titulares nas maiores, nas que vocês precisam ganhar esse nome. Essa sexta-feira também aí do jogo do Santos foi recheada aí com o jogo dos paulistas, né? O Corinthians teve esse jogo contra o São Bento na sexta-feira, terminou 1-1 lá em Itaquera. E também teve o jogo do Palmeiras e São Paulo, lá na Barra Funda, que foi 1-0 para o São Paulo. Primeiro, para falar do jogo do Corinthians, eu vou começar falando. Novamente um jogo, né? A gente vinha da derrota para a Ferroviária naquela virada de 2-1. E agora o Corinthians, nessa sexta-feira passada, veio com um time que estava criando expectativas, né? A gente buscava a melhora daquele jogo contra a Ferroviária, mas não apresentou isso no futebol, não apresentou isso no resultado. Mais uma vez, eu e os meninos, né, corintianos do grupo, a gente comentou que não tem como, o Corinthians vem para acabar com a nossa semana. A gente cria sempre a expectativa de ver um jogo bom, mas o Corinthians sempre traz para a gente essa tristeza, porque um empate contra o São Bento em casa é sacanagem, cara. O São Bento não é um time forte, não é um time com grande atuação no Paulista, empatou com o Palmeiras, mas isso não significa nada, a gente sabe que o Palmeiras está focado em outras coisas, e o Corinthians, infelizmente, está focado no Paulista e na Sul-Americana. Então, se nem do São Bento em casa consegue ganhar, eu acho muito bem ter uma revisão aí de técnicas e de valores dentro do próprio time. Arthur e Rafael, vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse jogo? Vai lá. O time que tem Juninho Manela na torcida tem tudo. O Corinthians tremeu pro vosso canal. Isso é fato. Juninho Manela estava em Itaquera, falou: "Ô Gil, entrega! E os inscritos crianças de Juninho Manela apavoraram o Coringão. Essa é minha crítica. É só isso. Vamos banir o Juninho Manela. Grande Juninho Canela. Juninho Canela? Arthur, alguma coisa a comentar sobre o carinhoso Corinthians? O lateral Gabriel do São Bento saiu costurando o meio-campo do Corinthians inteiro e fez tudo bem, fez um golaço. Tanto que até o Globo Esporte colocou na manchete Vale Puskas. Aí tudo bem, eu já acho que calma aí, também não precisa emocionar.
Mas foi um baita golaço. Só que assim, o meio-campo do Corinthians não pode ser, destruído por um lateral do São Bento. Todo respeito ao São Bento e ao lateral Gabriel do São Bento. Agora, não dá pro meio-campo do Corinthians tendo dois volantes, jogando com dois volantes. Se eu não me engano, era o Cantígio e o Gabriel jogando de volante junto, dois volantes marcadores, tomar um gol onde o jogador entra com tudo e faz o gol, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero levantar sobre esse jogo é a mesma coisa que a gente falou do Santos, que é necessário ter calma com os meninos do Corinthians também. O Corinthians entrou no meio-campo, armando, com Vitinho. Se eu não estou enganado. Entrou armando com Vitinho, um menino novo, e tem que ter calma com ele. O Corinthians fez um gol de pênalti. O Corinthians não criou muito na partida. E aí, já vem... mas o meio-campo tava defasado, Vitinho é isso, Vitinho... Não, calma. Menino da base, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma também com os meninos do Corinthians. Então, eu acho que foi um jogo pro Mancini experimentar algumas coisas e, apesar de não ter criado, eu não achei que assim foi um jogo... É lógico, pros corintianos, pro Sérgio, tudo bem, é um jogo que, a cara dele... Então, enfim, mas foi um jogo interessante de ver alguns testes do Mancini. Esses são os meus pontos. E agora, para finalizar essa sexta-feira aí de jogos dos grandes de São Paulo, teve o clássico entre Palmeiras e São Paulo, lá na Barra Funda, como eu já comentei, a vitória do São Paulo por 1-0 e mais um desempenho incrível do time de São Paulo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Claro, o jogo terminou com um resultado considerado baixo, né? Obviamente, apenas um gol. Mas o São Paulo novamente jogou muito bem, atuou muito bem contra um time que não é fraco. Se a gente falar que o Palmeiras entrou com o time reserva, isso com certeza já é mais forte do que o time titular do Corinthians, então não é um time fraco. É verdade. Então, errado não tá. Por mais que o Palmeiras não tenha o foco nessa competição, a gente pode dizer que o foco do São Paulo é qualquer competição, né? Eles querem sair dessa zica, então eles vão entrar para matar, eles vão entrar para ganhar jogo sem nem medir esforços. Atuação para se destacar de algum jogador? Vocês têm alguma? Rodrigo Nestor. Cara absurdo. Esse menino encaixou a forma. É um volante. Eu acho que ele faz mais. Eu não tenho visto muitos jogos de São Paulo, vi mais esse contra o Palmeiras, obviamente. Mas ele tem um controle do meio de campo absurdo. O Luan, às vezes, vem mais para trás, fica mais recuado. E o Nestor leva a bola até onde ele consegue. E o Dani Alves, a gente já sabia que a posição dele era lateral. E é meio que aquele jogador. É o Roberto Carlos no play de antigamente, né? Ele na lateral é uma coisa, aí você coloca ele no ataque e aí você quer apelar, entendeu? O Dani Alves, ele é um dos melhores laterais do mundo ainda. E não tem como falar, o cara no meio campo não dá pra jogar. Ele tem que ser na lateral, que ele destrói. A assistência primorosa dele pro Pablo e foi maravilhoso. E é o jogo de futebol que acho que toda a torcida quer ver, né? Jogo bem disputado, um jogo parelho, lá e cá. Mesmo que o torcedor palmeirense tenha ficado um pouco decepcionado pela atuação do time e tudo mais, pelo que pode render, foi um jogo disputadíssimo e todo amante de futebol adorou ver esse jogo. Então, passa a bola para vocês. Vou colocar aqui só, falar pouco desse jogo. Duas coisas. Primeiro, que foi um jogaço, assim, fazia tempo que eu não via um jogo de tão alto nível no futebol brasileiro. Um jogaço, de verdade. Palmeiras jogando muito, São Paulo jogando muito. Eu acho que o São Paulo conseguiu entender a dinâmica de jogo do Crespo, que é um estilo de jogo de toque de bola. A gente já via isso no Defensa. Ano passado, né, o Santos enfrentou o Defensa na Libertadores, então a gente conseguiu ver mais de perto, como torcedor do Santos. Então, você via o time jogando com muita posse de bola, tocando bola perto da área, e o São Paulo tá jogando assim. Então, eu acho que os jogadores do São Paulo entenderam o jeito de jogar do Crespo e tá dando certo. Tá dando tão certo que até o Pablo decidiu um clássico. Você tem a ideia do tão certo que tá dando o São Paulo. E eu concordo com o que o Rafa falou. Coloca o Dani Alves na posição dele, porque não tem melhor que ele no mundo. Se você colocar o Dani Alves na lateral direita,
ele vai fazer o que ele sempre fez a carreira inteira, que é jogar muita bola e apoiar o ataque e a defesa. Então eu acho que é isso. O Crespo entendeu que o Dani Alves precisa voltar para lateral e deu certo, está dando certo. Agora, saindo dessa sexta-feira conturbada aí, com várias emoções para todos os torcedores aqui da DPG, agora a gente pula para o domingo, né? Sai dessa sexta-feira e vamos para o domingo, em que o Santos enfrentou a Inter de Limeira e ganhou, levou a vitória lá na Vila por 2-1. Acho que os meninos da Vila tomaram o baque, né? Souberam entender que aquele recado lá da Ponte era de mudança, né? Que exigia mudança no comportamento. Assim, não foi perfeita o jogo, não foi perfeita a execução do jogo, mas saíram com a vitória, é o que importa, e apresentaram o resultado que a torcida tanto quer, né? Que é os 3 pontos na tabela. De novo, vou passar a bola para vocês. O que vocês têm que comentar aí contra a Inter de Limeira? Já é o terceiro tipo de mídia que eu vou falar desse jogo. E é a terceira vez que eu falo. O goleiro Vladimir não pode ser jogador do Santos. Ele não pode pisar no CT Rei Pelé. Nunca mais. O Ariel tem essa prerrogativa de usar os garotos da base no Paulista, testar a rapaziada mais nova que vem da base no Campeonato Paulista, e escalou Luiz Felipe e Vladimir para jogar. Isso para mim é total incoerência. Se você tem 2 goleiros da base, tanto o Mazotti quanto o outro menino, como é que é o nome dele, Rafa? Enzo Gil. Tanto o Mazotti quanto o Enzo Gil para testar, por que você vai colocar um goleiro que já se mostrou não ter nível para jogar no Santos? E isso ficou claro, a gente viu isso no jogo, que ele sai todo estabanado no gol da Inter de Limeira, que poderia ter sido evitado por um bom goleiro, e ele não conseguiu evitar. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é que eu fiquei muito contente com a atuação do Lucas Lourenço, que é um menino que a torcida do Santos espera muito dele desde que ele subiu para o profissional, muito por conta das atuações dele na base. Ele nunca conseguiu demonstrar o futebol que ele tinha na base, nunca, tanto que a torcida do Santos já estava meio que desistindo dele, assim, porque realmente em 2 anos de profissional ele não tinha conseguido mostrar nada. Mas contra a Inter de Limeira ele chamou o jogo, tanto que foi eleito o craque da partida. Ele jogou até os 80 minutos de jogo, jogou em todas as posições, correu, deu carrinho, chutou pro gol, bateu escanteio. Realmente, se fosse para destacar alguma coisa na vitória do Santos contra a Inter de Limeira, seria a atuação do Lucas Lourenço. Agora eu passo a bola para Rafael Falino. Calma aí. Vai fazer graça. Né? Cara, tem que deixar dele. Só fazer aqui, ó. Sai! Zica. É Bruno Marques! Porra! Sabe qual foi o acerto do Santos nesse jogo? Bruno Marques tem entrado. Bruno Marques entra. Bruno Marques faz. Um menino de ouro. Não tem jeito. O moleque é um Ibra brasileiro. O moleque joga muito absurdo. Foi por causa dele que a gente ganhou. Não tem jeito. O cara é craque. Me deu um arrepio aqui, ó. Toda vez que você fala o nome dele, dá um arrepio aqui, ó. Anotado, senhor Rafael. Esse domingo também contou com o jogo de Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, e também com o jogo de Corinthians e Ituano. O Palmeiras de novo não conseguiu desenvolver uma vitória no Paulista. O Palmeiras de novo não conseguiu desenvolver um bom jogo. Já faz tempo que o Palmeiras não vence no Campeonato Paulista. O time tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e de novo não conseguiu desenvolver nada. O Palmeiras tem um grandíssimo elenco, tanto no banco quanto titular. É um time tecnicamente muito bom, é um time que conta com uma equipe técnica muito boa, que conta com um preparamento físico muito bom e não está conseguindo desenvolver. A gente já falou isso aqui, mas é válido repetir. O Palmeiras não tem como foco paulista. Não, pelo menos esse ano, não tem como foco paulista. Porém, é feio para um time desse calibre apresentar o futebol que está apresentando. Né? Não conseguir ganhar, não conseguir marcar gols para o time do Palmeiras é feio. É feio. Principalmente contra o time do Botafogo de São Paulo. Não desmerecendo a equipe do Botafogo, que deve ter apresentado um bom jogo contra a equipe do Palmeiras, mas
fica aí o toque para toda a sociedade esportiva Palmeiras, que isso aí não se faz, né? Isso aí é meio preocupante. Deixa os nossos amigos torcedores do Palmeiras aqui do canal revoltados. Eles ficam malucos. Não, sem noção. Assim, o Palmeiras que ano passado... Eles não se perde. Na temporada passada ganhou tudo e alegrou a todos eles. Nessa temporada aqui, pelo menos do Paulista, tá deixando a desejar, né? Se a gente for analisar em pontos de tabela, talvez a chance do Palmeiras não passar para a fase eliminatória do Paulista. O que seria... Vexatório. Triste. Assim, tudo bem, não é a meta. A gente quer Libertadores, a gente quer isso, aquilo. Porém, Paulistinha. Paulistinha. Assim, se você não... Com o time que você tem, se você não consegue efetuar, né, passar por duas competições meramente bem, é preocupante, né? Preocupante. Você tem mais alguma coisa a ressaltar dessa campanha do Palmeiras, desse jogo do Palmeiras contra o Botafogo? Não. Eu queria falar aqui que estamos em alvinegros aqui, né? Sim. Eu, Rafael Santista, Sérgio Coringudo, enfim, nunca defenderemos o Palmeiras aqui, fique claro. Aqui, ó, tem que respeitar, tá? Alvinegro. Não vou passar pano pro Palmeiras não, porque esse não é o meu papel. Esse papel é do Enzola e do Henricão, que nem os outros palmeirenses passam pano, só os dois passam pano. Bom, tava falando com meu pai puto com o jogo, né? O Palmeiras não venceu o Botafogo, empatou 0-0, não fez gol, mas ele me falou que o Palmeiras entrou só com Everton e Vinha do time titular. O resto foram meninos da base ou jogadores que quase não entram, enfim. O time reserva. Tudo bem, entendo isso, que só 2 titulares, mas um time do tamanho do Palmeiras e do tamanho da base do Palmeiras, que não é só uma coisa que eles falam, realmente a base do Palmeiras é muito forte, tanto que a maioria dos jogadores titulares na final da Libertadores da temporada passada eram da base do Palmeiras. Jogadores do nível da base do Palmeiras e jogadores do nível como Everton e Vinha não podem levar um empate em 0-0 pro Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai continuar falando aqui do Corinthians, né? Corinthians e Ituano também nesse domingo, 2-0 do Timão. Felizmente conseguimos, né? Eu vou abrir aqui. Felizmente o Corinthians conseguiu sair dessa sequência de uma derrota e um empate para uma vitória até que boa do Timão em cima do Ituano, com gols inesperados, né? Gol de Otero de cabeça, que é uma sacanagem. A bola passa pela cabeça, passa perto da cabeça de Jô, um poste e cai na cabeça de um anão, Otero, que, assim, contou com a ajuda do goleiro para esse gol, né? Mas tudo bem, gol é gol, o que define o jogo é a bola dentro daquele quadradinho, né? Então, ótimo. E um gol de Jô, né? Nosso Cone conseguiu, enfim, nosso Cone de idade conseguiu, enfim, balançar as redes novamente. Eu não vi o jogo, mas o Corinthians é pica. Eu assisti o jogo, falar que não assisti o jogo do Coringão. E, falar pouquinho aqui, porque é difícil ganhar do Ituano. O Ituano, a gente sabe, no Campeonato Paulista é sempre muito forte. Uma vitória tranquila, 2-0, placar sólido, com 2 jogadores que estavam precisando de confiança. Bom, agora novamente, só para contextualizar aqui no nosso vídeo, dando sequência ao último vídeo, eu vou falar os resultados dos jogos desde a quinta passada, passando pelos jogos que a gente já comentou, até os jogos efetuados no dia de ontem, quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Então, começando em Inter de Limeira e Bragantino na quinta-feira passada, o Bragantino levou a melhor por 2-0. Já falamos aqui de 3-0 de Ponte Preta e Santos na sexta, Corinthians 1-1 em São Bento, Palmeiras e São Paulo com a vitória do São Paulo na sexta-feira. Passando para o sábado, o Bragantino levou a melhor contra o Mirassol por 2-1. O Novo Horizontino fez uma belíssima partida e ganhou por 3-1 da Ferroviária também no sábado. O domingo a gente já comentou os 3 jogos aqui, de Santos 2-1 e Inter de Limeira
contra o Inter de Limeira. O Botafogo ficou no empate contra o Palmeiras, o Corinthians levou a melhor contra o Ituano por 2-0. Na segunda-feira, o Bragantino fez 2-0 contra a Ponte Preta, levou a melhor. São Bento e São Caetano empataram nesse mesmo dia. Na terça-feira, Novo Horizontino levou a melhor contra o Santo André. Ferroviária e Guarani, a melhor campanha foi do Guarani, de 2-1. Na quarta, a Inter de Limeira ganhou contra o Ituano, jogando em casa. O Mirassol ganhou do Botafogo por 2-1 também na quarta. E assim a gente encerra a nossa rodada. São Caetano e Ponte Preta estão acontecendo também no dia de hoje, na quinta-feira à noite. E é isso. Bom, agora a gente vai trazer um pouco da campanha de destaque do Novo Horizontino. Sim, esse time tem chamado muita atenção aqui dos membros da DPG. Como eu falei agora há pouco, o Novo Horizontino ganhou de 3-1 da Ferroviária no sábado, e também ganhou de 2-0 do Santo André na terça-feira. Os meninos vão comentar um pouco aí sobre o destaque, os jogos, né? Os números da tabela do Novo Horizontino são incríveis. Para o time do Novo Horizontino, né? Para um âmbito de Paulista, com grandes times, finalistas de Libertadores, grandes times que vêm se construindo. O Novo Horizontino também vem se destacando bastante aí nessa competição. Arthur, o que você tem a comentar aí sobre o Novo Horizontino, por favor? É uma campanha muito sólida do Novo Horizontino. Jogadores que não tem tanta estrela, não tem nenhuma estrela, nem perto de se aposentar. Normalmente esses times menores aí tem alguns jogadores que já passaram por grandes clubes, mas estão perto da aposentadoria. Não, o Novo Horizontino tem jogadores que não tem nenhuma estrela, mas é um time bem organizado dentro de campo. Tanto é um exemplo disso, né? Que o Novo Horizontino tem 2 nomes dentro da artilharia do Campeonato Paulista. É o Daniel Sertanejo, um nome engraçado, mas ele tem 3 gols no campeonato, e o Genison de Jesus, que também tem 3 gols na artilharia do Campeonato Paulista, né? Cada um com 3. E a campanha, né? O Novo Horizontino, 14 pontos em 7 jogos, 6 gols de saldo. É uma campanha realmente muito interessante de se ver do time do interior de São Paulo. Rafa? Exatamente, eu tava vendo a informação porque eu não tinha a mínima ideia. Inclusive, o Novo Horizontino já ganhou do São Paulo também, de 2-1. E o Danielzinho aí, craque da meia direita, vem se destacando bastante, né? Provavelmente vai subir para algum time maior, acredito eu. Não pro Santos, porque tá com o transfer ban e não dá para contratar, né? Mas agora a gente vai falar um pouco da tabela de pontos do Paulista, começando pelo Grupo A. No Grupo A, a gente tem o Corinthians em primeiro lugar com 18 pontos e 9 partidas, seguido pelo Inter de Limeira com 6 pontos e 7 partidas. Atrás dele vem o Santo André, 6 pontos e 6 partidas. E na lanterna do grupo, o Botafogo de São Paulo com 6 pontos e 8 partidas. No Grupo B, em primeiro lugar, temos o São Paulo com 19 pontos e 8 jogos. O Ferroviário em segundo lugar com 10 pontos e 7 jogos. Em terceiro lugar, a Ponte Preta, com 7 pontos e 6 jogos. E em quarto lugar do grupo, em último lugar do grupo, com 5 pontos e 8 jogos, o São Bento. No Grupo C, temos uma curiosidade. O cabeça de chave do grupo está em terceiro lugar, que seria o Palmeiras. Mas isso é explicável, apenas com 6 jogos, 3 jogos a menos do que o primeiro lugar, Bragantino, com 20 pontos, seguido pelo Novo Horizontino, com 14 pontos e 7 jogos, e aí vem o Palmeiras, com 9 pontos e 6 jogos, o Ituano em último lugar, com 7 pontos e 7 jogos. O Grupo D também tem como cabeça de chave o Santos, mas em primeiro lugar tem o Mirassol, com 11 pontos e 7 jogos, e seguido por Santos, 9 pontos e 7 jogos, o Guarani, 8 pontos e 7 jogos, e o São Caetano, na lanterna do campeonato, na lanterna do grupo, com 2 pontos e 7 jogos. Para vocês que não sabem, nós somos estudantes de jornalismo da SPM e estamos fazendo esse trabalho para tentar desenvolver as habilidades que aprendemos no curso. Então, assim, é um trabalho totalmente independente, é um trabalho que é de vontade própria. Então, se vocês quiserem deixarem seu comentário, seu like, seu apoio, compartilharem nas redes, é um trabalho independente, é um trabalho autoral nosso
e que a gente não ganha nada para fazer isso por enquanto, né? A gente pretende ganhar sim no futuro. Então, por favor, quando você assistir esse vídeo, compartilhe e faça chegar a outras pessoas. Então, com esse recado, ficamos por aqui. Como eu já disse, se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas que você acha que vão assistir o nosso vídeo e gostar também. Aqui em algum lugar, os meninos já estão apontando aí, em algum lugar eu vou deixar na edição os nossos arrobas, tanto no Instagram quanto aqui no próprio YouTube. Então, por favor, ajudem o nosso trabalho. E é isso, ficamos por aqui. Valeu! 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 Aí, tá Vai, gravado. Corinthians!